Olá a todos, como é que vocês estão? Espero que se encontrem todos bem. Sejam bem-vindos ao canal da Semente Estrelar. Se é a primeira vez que está aqui, eu sou a Diana. Para todos os outros, a minha gratidão pela vossa conexão. Vamos lá para mais uma leitura intuitiva e terapêutica sem opção de escolha. Eu hoje vou utilizar aqui o tarot de Osho, não é? Depois, durante a tirada, se a minha intuição me mandar ir buscar outros oráculos, eu vou deixar que a energia a expanda, ok? Não é nada programado, portanto, espiritualidade e intuição não é nada que a gente programe, é uma coisa que deixamos acontecer. E no final do jogo, da tirada, irei dar um título a este vídeo. Espero e acredito sinceramente que se está aqui não é por acaso e em algum ponto a mensagem vai ressoar para o seu caso. Toda a mensagem que for transmitida tem um endereço certo, mas é uma tiragem coletiva para poder ajudar apenas e orientar na vossa energia, só mesmo através de uma consulta particular. Vamos iniciar. Eu vou pedir para mentalizarem a vossa situação, a vossa pessoa especial e vamos dar então início a esta tiragem. Vou baixar a câmera, mentalizem então alguém, tragam a energia dele ou dela para a mesa. Gosto sempre de realçar que o tarot não é uma sentença, é uma tendência, tá bom? Todos temos o nosso livre-arbítrio, independentemente de tudo, tanto esse ser amado como o consoante. Vamos apenas ver as energias. Quais as tendências, a energia que está a vibrar na vossa situação. Eita, o 9 de espadas está-me sempre a aparecer. Portanto, um caso de sofrimento, não é? Que essa pessoa já provocou uma dor profunda e agora carrega uma culpa. E que acaba por também sofrer. Uma ruptura, uma saudade e uma vontade de voltar a tentar para chegar a um acordo. Afastamento. Esta pessoa sonha com o consoante. Vocês devem de acordar de noite a pensar na criatura. Porquê? Porque ele também dorme mal a pensar no consoante. Existe também aquela questão do sonhar acordado, de relembrar momentos que já passaram ou de idealizar momentos que podiam passar e que não passaram ainda por culpa dele ou dela, porque aqui existiu uma ruptura, uma distância, um afastamento. Para alguns casos poderia ter existido um bate-boca, um conflito, uma zanga. Para outros casos podia ter sido o término de um casamento, de uma relação mesmo, não é? Essa pessoa a dar as costas. Mas seja como for, não foi fácil. Para outros casos podia ser apenas alguém que se distanciou do nada, mas que nunca deixou de pensar. Existe a saudade. Existe, inclusive, a vontade de eu ir lá e comunicar para uma união, para chegar a um acordo. E porquê é que eu tenho que chegar a um acordo? Porque nós desentendemos-nos. Saltamos fora. Mas eu não consegui seguir caminho. Sem deixar de pensar, sem deixar de sentir. Então, eu tenho que ir reparar a ruptura que existiu. Harmonia, 10 de copas. Essa pessoa não foi alguém harmónico. O contrário da harmonia é quando não há paz.
é quando existe desentendimento, é quando os ânimos ficam alterados, é quando eu começo a ferver por dentro, não é? Quando eu não estou em acordo com o outro. Então aqui foi o contrário, foi uma ruptura. Fui eu que não soube cumprir com as minhas responsabilidades na conexão que eu tenho com o consulente. Então eu não estive à altura para um 10 de copas. Eu não tive à altura para uma construção de uma base firme e segura familiar num relacionamento. Eu não estive à altura de um relacionamento saudável, mas eu tenho sentimento. Eu tenho amor. Eu posso ter um jeito muito desapegado de ter atitude. Eu posso não demonstrar sentimento ou até, através das minhas atitudes, dar a entender que eu não tenho qualquer tipo de sentimento. Mas não é verdade. O sentimento está lá. E seja lá qual for o tempo que já passou depois da ruptura e do afastamento, o sentimento está intacto. E quando esta pessoa se lembra do consulente, é a pessoa da minha vida para construir família. Diana, como é que é possível? Se ele me trocou por outra ou por outro, se ele está lá casado com outra pessoa, se ele é tão egoísta e optou por uma vida de libertinagem. No ser humano, tudo é possível. Porque temos os nossos bloqueios mentais, os nossos bloqueios emocionais, temos o nosso ego, o nosso orgulho, temos os nossos enganos. Seja o que for que a pessoa foi viver, o sentimento está lá intacto. O sentimento não foi danificado. Qual é o problema desta pessoa? É que gosta muito da sua zona de conforto e não quer abrir mão, não quer abdicar da sua zona de conforto, daquilo que ele está habituado. Reparem que aqui neste deck, esta carta é representada pela preguiça e vemos ali o cavalheiro, não é? Está ali deleitado, sentadinho, nos seus aposentos, a beber a sua bebida e à espera que o milagre caia do céu, que seja o outro a vir atrás dele. Então eu já tenho a minha estrutura, eu já tenho a minha bebida, eu já tenho a minha roupagem, o meu conforto e eu não quero sair daqui. Porquê? Porque eu aqui estou seguro. Se eu levantar o rabinho para ir em busca do desconhecido, eu não sei o que é que eu vou encontrar. Então, eu tenho dificuldade em abrir mão da minha segurança, em abrir mão dos meus hábitos, em abrir mão do meu conforto. Mas eu tenho sentimento. E muito. Só que eu tenho sentimento para um 10 de copas e eu não me permito ao 10 de copas. Eu fico no 9 de copas. Fica a faltar uma copa. Há aqui uma regressão do 10 para o 9. Eu tenho sentimento para ser um 10, mas a minha parte humana não o permite viver esse sentimento todo na máxima completude. Então eu fico no 9, eu fico aqui sentadinho no meu sofá, a ver a minha novela, a ver o meu filme, não é? Com a minha conta bancária confortável ou com os meus objetivos já delineados na minha vida, com estas pessoas à minha beira que já é aquilo que eu conto, não é? Com o almoço, com o jantar e portanto eu aqui estou seguro. E eu fico aqui, na minha infelicidade, a pensar naquilo que eu gostaria de ter, com saudades daquilo que eu já tive e desperdicei, ou até mesmo com saudades daquilo que eu nunca me permiti. Então, eu estou seguro por um lado, mas por outro, eu vivo uma grande treta.
Eu vivo uma mesmice, é sempre a mesma coisa. Mas sabem aquelas pessoas que têm dificuldade de viver a vida intensamente? Caramba, hoje vou vestir uma roupa diferente, vou viajar, vou a um local diferente, vou arriscar. Aqui há dificuldade em arriscar, essa é a palavra certa. É sempre mais do mesmo. É todos os dias arroz, todos os dias arroz. Porquê? Porque eu sei que tem arroz. Então eu não me permito ir tentar outro tipo de coisa porque eu tenho medo de chegar lá e não ter. Então eu fico com o arroz que sobrou de ontem, o arroz que sobrou da semana passada, que já não sabe bem, mas que é garantido. Então eu prefiro ficar agarrado ao meu arroz repassado do que buscar algo muito melhor que estaria à minha espera, mas que eu tenho medo. Tenho medo de levar-o fora, tenho medo de já não encontrar a situação à minha espera. Então é todos os dias mais do mesmo, mais do mesmo. Ruptura. E então o que é que eu tenho necessidade? De romper barreiras. Estão a ver aqui a personagem que está a romper com estes blocos, com estas barreiras, que provavelmente estavam colados a ele ou a ela e que o oprimiam, que o limitavam. Então eu tenho que ter capacidade de romper. Romper com hábitos, romper com costumes. Porque estes costumes não são justos para mim, não são baseados na minha verdade interna. Esta carta representa o arcano maior da justiça. Eu não estou a ser justo comigo próprio. Eu estou condicionado por mais do mesmo. Então eu estou a viver uma zona de conforto em que já me sinto oprimido. Eu sinto-me desequilibrado. Então, arcano maior tem muita força. Eu tenho uma necessidade muito grande de partir com aquilo que me limita. Ganhar aqui uma força, saltar uma mola deste sofá e levantar voo. Ir rumo a outros horizontes. A coisas que ficam apenas na minha imaginação e que eu nunca tenho coragem de lutar, de ir atrás. Porque eu próprio me prendo. Mas eu sinto-me a viver a vida de maneira completamente desequilibrada. Contra a minha própria vontade, contra a minha própria essência e a minha própria verdade. Então imaginem uma balança, é uma balança completamente desequilibrada, em que o peso quase todo pende apenas para um lado. Para o lado de mais do mesmo, da falta de capacidade de viver a vida com intensidade. Até mesmo de me sentir merecedor de viver este 10 de copas, que era a minha verdadeira justiça e que eu abdiquei, seja lá por que motivo for. Ou porque o sofá é bom, ou porque o arroz é garantido. Mas é mais do mesmo. E já começa a cheirar mal. É uma coisa que é prolongada no tempo e que eu vou acumulando uma saturação, uma carga. Então, o mais do mesmo já começa a cheirar mal. E eu sinto a minha vida uns passos atrás. É como se eu tivesse a sensação que podia estar a viver algo de muito melhor, algo mais à frente, e por culpa própria eu atrasei-me. Eu vivi coisas inferiores àquilo que eu quero. Eu vivi coisas e vivo que não têm tanto valor comparado com aquilo que eu quero, com aquilo que eu idealizo. E porquê? Por culpa própria. E então eu sinto que não estou a viver a vida plenamente,
Porque eu trago dentro de mim uma imaturidade. Eu estou deleitado no meu sofazinho a comer mais do mesmo arroz, mas eu tenho vontade de abrir o portão e ir viver a minha felicidade. E o portão ainda por cima está aberto, porque o cadeado está aberto. Mas eu não me sinto capaz de abrir o portão e ir. Eu não tenho coragem de me permitir. Até porque eu trago no meu interior um medo muito grande de rejeição. Então, antes de ser o outro a rejeitar-me, eu rejeito primeiro para não correr o risco de ser abandonado. E este trauma, eu fui buscá-lo à minha infância. Porque na minha infância, eu senti-me mal amado ou mal amada. Eu tenho um tipo de apego inseguro. Então eu projeto essa insegurança e esses traumas nas relações amorosas. E qual é a consequência? Eu rejeito o outro. Eu dou o poder da minha ausência, não é? Eu não sou capaz de ir lá viver o 10 de copas, porque eu tenho medo de me entregar completamente e de ser deixado para trás e sofrer. Então eu fico aqui na posição de criança, sem tomar atitude, a comer mais do mesmo arroz. O portão até está aberto. Eu nem preciso de ir procurar o raio da chave, a porta está aberta. Basta eu ganhar coragem, eu romper a treta da barreira, deixar-me de coisas e ir atrás da minha felicidade. Mas eu continuo pachorrento, deitadinho, sentadinho, no meu conforto e na minha mesmice. A imaginar o filme perfeito da minha vida que eu podia estar a viver no presente e não estou porque não fui capaz. E sou uma pessoa lenta para fazer mudanças, não é? É aquela velha história, não é? Que eu posso ter um cavalo à porta de casa, mas eu prefiro ir a pé. E eu, quando vou a pé, eu não vou a correr. Eu vou a passo de caracol. Porquê? Porque eu não estou pronto. Então, eu tenho de ter tempo para ser uma pessoa mais equilibrada, mais moderada e para tomar decisões com base numa maior moderação. Então, como eu tenho uma tendência de deixar para depois, eu prefiro viver o momento a momento. Eu vivo o agora, sem me preocupar muito com daqui a um dia, a 2 dias. O que é que isto depois interfere? É que há uma pessoa inativa que não tem atitude e que fica ali no plano mental da imaginação, que eu acordo de noite a pensar naquilo que eu queria e que não tenho. Mesmo quando durmo, eu não tenho descanso porque eu sonho. E depois acordo de manhã e lá vou eu viver a minha vida de sempre, não é? Vou trabalhar, sempre os mesmos hábitos, as mesmas rotinas, as mesmas pessoas, a mesma roupa, o mesmo perfume, a mesma comida, o mesmo arroz e mais do mesmo. E estou completamente desalinhado. E vou criando também no meu peito uma espécie de revolta por eu não me estar a sentir completo, não estar a sentir que estou a viver aquilo que gostaria. Então eu vou alimentando, à medida que o tempo passa, uma revolta. E ainda por cima eu tenho consciência que a culpa não é de ninguém, a culpa é minha. Então esta revolta é contra mim próprio e eu vou ganhando uma raiva contra mim mesmo. Que eu me olho ao espelho e eu tenho vontade de me socar.
É verdade. Eu tenho vontade de dar assim uns belos tapas na minha cara, porque a culpa é minha. A culpa não é do outro. A culpa não é da vida. Embora por muito tempo eu me vitimize, não é? Eu fico aqui a deleitar-me com o meu arroz e eu coloco a culpa na vida. Mas não, a culpa é minha. Eu não fui justo. Eu não fui verdadeiro. Eu não valorizei a oportunidade que eu tive para o 10 de copas. E o consulente sentiu-se abandonado, sentiu-se rejeitado e com a sensação que perderam tempo com esta criatura. E que mesmo durante o tempo que estiveram com ele ou com ela, que era uma pessoa que não inovava, que não dava cor e brilho à relação, que não investia, que não era criativo. Não é? Há muito aquela sensação aqui nesta leitura de mais do mesmo. Uma pessoa com uma incapacidade de inovação e de criatividade. E se já tiveram uma relação com essa pessoa, ou para aqueles casos que mantêm uma relação, não é? E que não estão a viver nem de longe nem de perto o 10 de copas, existe uma frustração geral de se sentirem não valorizados. E porquê? Porque a pessoa desvaloriza antes de ser desvalorizado, com medo de ser abandonado, porque transporta o trauma do abandono. Conexão de almas, 2 de copas. Podiam estar a viver a plenitude de um encontro de almas nesta vida. Um encontro de almas, porque as vossas almas já se conheciam, que já transportam de outras dimensões, de outras vidas. Existe aqui uma amistosidade, uma afabilidade de almas. E é daqueles casos que, mesmo que nunca mais seja possível viver uma relação humana entre os dois, a alma de um vai amar a alma do outro e vice-versa por toda a eternidade, para além da morte. Porque é uma conexão de almas. Vai muito para além da carne, vai muito para além do género, de eu ser homem ou ser mulher, vai muito para além do meu nome e vai muito para além desta encarnação em especial. Então, mesmo que eu morra amanhã, não vai terminar o amor que eu tenho pela alma do outro. Este amor rompe as dimensões, rompe o céu, rompe tudo o que possamos imaginar e chega mais além. A carta da existência, em que eu penso bastante no que é que eu estou a fazer da minha vida. O que é que eu estou a fazer da minha vida? O que é que eu estou a fazer de positivo para a minha própria felicidade? Porque não é passar aqui o dia todo no meio destas mantas a beber caipirinha e a ver televisão que eu vou ser feliz. Então o que é que eu ando a fazer se eu sei que tinha a minha conexão de almas como oportunidade única? Onde é que eu vou chegar com um certo orgulho que eu tenho dentro de mim? Que às vezes para mim é mais importante ter razão do que ter paz. Onde é que eu vou com tanta vontade de ter razão? Onde é que eu vou chegar? Onde é que eu estou a chegar? Com tanto orgulho. O que é que eu ganho com a razão? Uma treta. Uma infelicidade constante. Em que eu até quero procurar, mas eu tenho medo.
Eu já me sinto excluído de nascença, então eu tenho medo que o consulente já nem esteja disponível para mim, que já nem queira continuar a investir no relacionamento, não é? Então eu auto-saboto-me. Mas tenho uma vontade muito grande de deixar ficar esta treta toda para trás, romper, não é? Partir o vidro que me separa da realidade que eu quero viver e ganhar coragem e fazer acontecer. Ter também é um ser amado com uma dificuldade em aumentar a fé. Então ter capacidade de aumentar a minha fé no universo, em Deus, na espiritualidade. Ter aqui uma evolução que me faça compreender que esta conexão de almas não é meramente terrena, vai mais além. Então aqui há uma certa energia de cura. Uma expectativa de cura a longo prazo. Desta pessoa ainda ser capaz de quebrar barreiras, de abrir o portão e de mesmo devagar começar a caminhar. Não é? Reparem que ele aqui, nesta carta, ele já se levantou do assento. Ele vai lento, mas ele está a caminhar. Não é? É tipo tartaruga. A tartaruga e o caracol andam devagar, mas não deixam de andar por andar devagar. Então vai haver aqui uma evolução e uma cura lenta, em que a pessoa vem, mas podemos comparar a uma criança que começa a andar. A criança, quando começa a andar, ela tropeça, ela desequilibra-se. Vejam que a pessoa aqui está a tentar encontrar o equilíbrio pedrinha por pedrinha. Então vai haver momentos de falta de confiança nele próprio ou nela própria, em que eu tento caminhar, mas eu desequilibro-me e caio. Mas eu tento, porque eu depois levanto-me. Até que depois o tempo vai passando, não é? A criança anda agarrada, vai ganhando confiança, até que depois começa a andar de uma forma mais ordeira. E temos, literalmente, uma criança que abre o portão e que vai começar a caminhar a passinho de quê? De bebé. E que na energia do mago tem o objetivo de uma coisa nova. Tem o objetivo de ficar pronto para andar de forma mais equilibrada, mais segura. Mas é uma evolução a médio e longo prazo, que para atingir esse equilíbrio e essa cura, eu tenho que romper barreiras que podem significar formas de comportamento, formas de pensamento limitante e, no fundo, representa uma transformação no meu interior e na minha vida em geral, incluindo alguns cortes na minha vida particular. Então não é um processo que eu faço acontecer com duas tretas, não é? É um processo minucioso de uma pessoa bastante lenta e insegura. Diana, ele ou ela não parece lento, nem inseguro. Ele parece uma pessoa até rude, uma pessoa fria, uma pessoa que vai lá e é cortante. Pois, só que essa capa de dureza transporta e esconde no seu interior uma vulnerabilidade muito grande de uma criança interior que ele ou ela carrega cheio de traumas. Não é?
Porque ninguém é duro demais, ninguém é agressivo demais, sem esconder por trás dessa carapaça uma vulnerabilidade. E pode ser alguém com dificuldade em admitir as próprias fraquezas. Então acaba por se blindar e atrasar ainda mais o processo de evolução. A cartinha da inexistência, que representa o arcano do Papa. Uma pessoa que quer um novo ciclo com boas intenções, porque o Papa fala da união com compromisso e tem aquele aspecto da moralidade de fazer aquilo que é correto. Porquê? Porque temos uma justiça. Eu não fui justo. Então, a partir daqui, o Papa tem na cabeça a justiça. Eu tenho que agir de forma correta desta vez. Eu tenho que ser uma pessoa moralmente justa. Porque aquilo que eu dei a esta conexão com potencial para 10 de copas foi um quadro completamente negro, completamente preto. Foi uma mão cheia de nada. Foi uma falta de criatividade nessa relação. Foi um pensamento e uma maneira de ver as coisas completamente intransigente, que eu simplesmente não tive capacidade de inovar, de ser criativo, de surpreender. Não, era mais do mesmo. Se vocês já tiveram uma relação com essa criatura, era todos os dias igual. Era sentir que era tudo sem grande emoção, sem grande investimento, uma pessoa fria, uma pessoa teimosa, uma pessoa que ofertava muito o poder da ausência e que não vivia a vida com intensidade. E neste momento presente, o que é a vida dessa pessoa? É um buraco negro que ele ou ela se foi enfiar e que precisa de quebrar. Esta quebra de barreiras, não é? Em que eu estou zangado comigo próprio e eu chego ao meu limite e eu quebro, vai fazer com que este preto, este negro, comece a ficar colorido. Mas não se esqueçam que por trás de toda a raiva, a arrogância, a irritação, a agressividade, é uma máscara que eu utilizo para esconder uma tristeza. Para esconder uma fragilidade. Então eu uso aquela capa, mas eu não vou aguentar essa capa para sempre. Vai chegar a uma altura em que eu vou arrebentar. Até porque na minha vida eu estou a passar por dificuldades financeiras. Para alguns casos, estou a enfrentar problemas na justiça por motivos financeiros e estou a lutar por uma recuperação a nível de dinheiro e que pode representar um novo início profissional. Então eu tenho que tomar uma decisão, mas eu fico no tormento da mente. É uma pessoa com problemas emocionais e que carrega esses problemas emocionais desde tenra idade, por lacunas da sua área de vida infantil, aspectos da vida quando era criança que não foram emocionalmente supridos. Então, eu carrego comigo problemas emocionais que provavelmente nunca foram detectados, diagnosticados, medicinalmente falando. Então eu vivo no sonho, eu vivo na idealização de um amor platónico que eu não me permito viver na realidade. Porque eu quero, mas eu tenho dificuldade de fazer uma transformação e eu fico na indecisão e ao mesmo tempo num sofrimento profundo.
em que eu tenho que tomar uma decisão e eu arrasto com a barriga. E todo este processo que eu estou a viver, esta dificuldade a nível de tormento mental e no fundo de não estar a viver a vida que eu idealizo, pode ser um karma que eu já carrego de uma vida passada e que vim a esta encarnação para tentar resolver. E a relação, a conexão de almas entre o consulente e este ser de luz é uma conexão que tem aqui uma conotação kármica. E tudo o que tem conotação kármica tem uma provação muito grande e tem sofrimento e propósito de aprendizagem. E esta pessoa não foi clara. Para alguns casos, esta pessoa mentiu, ocultou coisas da sua vida, nunca demonstrou sentimento, não é? Aqui a carta de vidas passadas representa o arcano maior da Lua. A Lua remete à noite a situações que não são esclarecidas e que eu sinto uma cobrança para esclarecer, mas eu mantenho-me no oculto. E o próprio consulente para esse ser de luz passou a ficar mais misterioso, porque existe uma quebra de confiança. Então vocês também estão metidos na vossa. Aos olhos dele ou dela estão misteriosos. Então existe a dúvida, não é? Lá está o tal medo de ser rejeitado. Existe a dúvida se vocês ainda querem, se vocês ainda gostam. Mas ao mesmo tempo eu sinto esta conexão tão forte, eu durmo mal à noite, eu sinto um vazio aqui no meu peito que está cada vez mais difícil de suportar e eu vivo numa tristeza profunda. E eu fico ali à margem de uma depressão e muitas vezes uma depressão que nunca foi tratada. E que eu não transpareço para os de fora que vivo nesse estado de tristeza. Tenho uma rigidez muito grande, não é? A carta do controlo é uma carta extremamente mental de alguém que não se permite viver as emoções à flor da pele. Eu quero dominar as minhas emoções. Eu não me permito romper barreiras, romper traumas, romper limitações. Ir lá e simplesmente mergulhar e entregar-me e dizer: eu estou aqui para viver o amor e a felicidade. Não. Eu escolho o meu sofrimento. Então aquilo que eu transpareço para o outro é que eu sou uma pessoa muito fria e muito intransigente. Não é? Reparem, não é? Que vemos uma pessoa toda cheia de muralha, toda armada, e que há aqui uma espécie de luz que quer entrar e penetrar, e a pessoa está com uma grande resistência para deixar essa luz entrar. Então, eu próprio faço uma resistência para me curar, porque eu não tenho coragem de mergulhar no mar das minhas emoções. Eu não tenho coragem de mergulhar nas minhas emoções. No 10 de copas. Então, eu fico blindado. Eu fico todo cheio de muralhas. Não é? E eu preciso de florescer. A carta da floração, ali representada com a flor de lótus, eu preciso de deixar vir à tona o meu lado mais sensível e renascer, florescer para a vida. Mas para tudo na vida. Principalmente nesta conexão de almas, mas aqui na intransigência desta pessoa, eu preciso de mudar inclusive as lentes com que eu vejo a realidade. Até para fazer bem a mim mesmo.
e a pessoa vai acabar por florescer. Temos o Criador, não é? A criatividade que faltou antes, a falta de poder de criação, vemos aqui alguém finalmente a atingir um equilíbrio. A luz amarela aqui do plexo solar, que representa o nosso poder pessoal e a nossa criatividade. Em que eu finalmente ganho um pouco de confiança nesses passinhos de bebé que eu vou dando, passinhos de criança em que eu caio muitas vezes e perco o equilíbrio, não é? Mas água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, não é? E a gente no fundo consegue as coisas através da tentativa e erro. E vai ser através da tentativa e erro que eu vou ter o poder de criar algo mais colorido para combater este quadro preto. Então ainda há esperança no meio de uma jornada de vida, de um ciclo de vida em que foi tudo muito cinza e com um sentimento muito de tristeza. A passo de caracol, aqui é a carta da paciência, que diz que esta pessoa não vem do dia para a noite, não vai fazer transformações rápidas, mas são transformações graduais e que nesse processo ele vai passar por fases. Nós vemos aqui a representação da Lua, não é? E a Lua tem várias fases. Então, é uma pessoa de luas, é tipo Tonho da Lua, em que eu hoje estou bem e amanhã eu regredo um pouco para trás. Eu já não estou assim tão bem. Então eu vou oscilando, não é? Até chegar a este estágio em que eu vou criar algo novo, eu passo ali por fases em que caio, em que desanimo, em que acho que não vou ser capaz. Uma perspectiva de colheita para viver esta conexão, mas a longo prazo, em que eu vivo a vida sem pressa. E muitas vezes o consulente quer viver as coisas para ontem. E fazendo a comparação do tempo humano, é uma demora muito grande. Até porque existe propósito também para o consulente tirar a sua lição, não é? E finalmente o 7 de paus. O 7 de paus, alguém que nessa instabilidade fica estressado, porque é uma pessoa que tem problemas emocionais, não é? É uma pessoa que às vezes vem os de fora com mimimi dar a opinião e ele deixa-se agitar, para além de se deixar influenciar, deixa que mexa com as suas emoções, mas que temos energia de alguém que vai tentar, de alguém que ainda vai lutar. Porém, é uma luta de alguém que vem sempre blindado, que vem um pouco à defesa. Portanto, vai haver sempre uma dificuldade desta entrega completa? Vai. E o que é que vai originar esta demora prolongada? Em que ele fica aqui no sonho e na imaginação e não se permite mergulhar a viver a vida com intensidade. Vai originar que o consulente também vai ficar à defesa, vai deixar de correr atrás e muito provavelmente vai seguir com a vida. E depois, quando esta pessoa quiser dar os sinais de vida, para muitos casos poderá não vir a tempo, não é? Mas vem pelo menos com o objetivo de esclarecer algo e de poder manter a vossa amizade na vida dele ou dela. Tá bom? Porque realmente é alguém que carrega muita trava, principalmente a nível emocional. O mental da pessoa não deixa reconhecer a emoção para poder vivê-la intensamente. Então eu fico aqui em mais do mesmo.
em viver a vida de uma forma que parece que os dias são todos iguais, tá bom? E depois tenho uma incapacidade enorme de ser uma pessoa clara na forma de comunicar. Eu vou criar um novo? Vou. Mas eu venho sempre numa energia de espera lá que eu vou me defender. Porque eu carrego o medo de ser rejeitado. Mas ao mesmo tempo eu tenho um peso na consciência de que eu não fui correto e eu quero resolver alguma coisa, pelo menos para a minha consciência e a minha alma ficar em paz. Então, se for possível ficar em harmonia com o consoante, seria bom para a consciência dessa pessoa. Espiritualidade maior. Aqui pede, não é? Se vocês realmente querem esta pessoa de volta ou mesmo que já não queiram a nível de relacionamento amoroso, que orem pela alma dessa pessoa, pela evolução da alma dessa pessoa. Aqui pede oração. Há um pequeno grupo aqui que, para além de toda esta trava que diz respeito à pessoa em si, pode haver seres de luz que estão magiados. Magiados por parte de alguém que faça, esteja integrado na vida dele ou dela. Por algum motivo, tá bom? Que vocês têm que saber adaptar. E não é para todo mundo, é uma tiragem coletiva, tá bem? Boas notícias. A própria espiritualidade também não está a deixar passar em branco, não é? Até porque tem karma, tem conexão espiritual. Portanto, está a colocar uma luz na cabeça dessa pessoa. E, portanto, a espiritualidade não vai deixar que o caso morra no ponto em que ficou. E, portanto, ainda vão ter notícias dele ou dela. E boas notícias. A cartinha das traições, para alguns casos, consoantes que foram traídos, ou então que tiveram, com certeza, uma quebra de confiança relativamente a esse ser amado, que já não confiam, mas que vem uma transformação, porque é alguém que quer ficar em harmonia e quer resolver. Para outros casos, essa pessoa, quando vier, quando tiverem notícias, vão saber que ele ou ela quebrou a cara a nível de ter confiado nas pessoas erradas. Podem haver influências na vida dele ou dela que não são muito bacanas. Influências ou familiares, ou de amizades, ou até mesmo no trabalho, em quem o ser amado depositou confiança e não são assim tão dignas de confiança. E que para um pequeno grupo pode ser interferência de alguém que não ora, não apela à vossa reconciliação. Uma pessoa que aconselha de maneira errada e que não gostava de ver o ser amado com o consoante. Para outros casos, vocês vão ter notícias dessa pessoa através de alguém em comum. E termina com a carta do casamento feliz e corta com o grande amor, não é? Porque é um grande amor de almas. E reparem que nesta carta temos a borboleta, que é o símbolo da transformação. E aqui na carta das traições é a carta número 13, que no tarot é a carta da morte, a carta da transformação. Então, a recuperação de uma confiança em que algo aqui vai ser transformado para uma união. Porque é alguém que vos encara, sim, para ter algo sério, algo estruturado. Porém, não foi capaz disso.
ou até mesmo já chegaram a ter uma relação e a pessoa rompeu, a pessoa não continuou a fazer a sua parte. Então temos aqui energia de transformação para recuperar a confiança. Podem vir a ter notícias desse ser amado por intermédio de pessoas em comum. Esse ser amado pode utilizar pessoas em comum para tentar saber da vossa vida. E de alguma forma tem que haver aqui uma abertura de mente, um abre-olhos relativamente a algumas energias que o cercam. De parar de confiar nas pessoas erradas. Mais lá para a frente, alguém que vai lutar para ficar na vossa vida, para vir para ficar, para esclarecer algo. Mas antes dessa etapa, há um quebrar de barreiras que vai ser feito a passinho de criança, em que eu tenho falta de confiança em mim próprio. Eu preciso de uma reabilitação emocional. É um ser amado que às vezes fica à beira de um ataque de nervos, de um estado muito profundo de tristeza e que pode esconder essas emoções através de uma capa muito dura. Então, nesses passinhos de bebé, eu vou acabar por florescer, mas não é de uma hora para a outra. E que nesse processo, nessa jornada, eu ainda tenho interferências que atrapalham a minha vida. Conseguem ver aqui, não é? A pessoa a tentar se equilibrar e vem ali o macaco e tenta-lhe furar o balão. Então, há certas energias na vida dessa pessoa que atrapalham e que se calhar ele ou ela confiou e não deveria ter confiado tanto assim. Mas a espiritualidade vai pôr tudo no lugar. Agora, em termos de tempo, a nível humano, pode dar aquela sensação que demora muito tempo, não é? E até chegar à altura, o consulente não vai ficar com a vida parada. E, portanto, vamos ter aqui casos de tudo. Casos que a pessoa já não vem a tempo e ainda vai tentar manter uma amizade. E casos de consulentes que ainda vão querer essa pessoa de volta, mas que não podem aceitar mais do mesmo, não é? No retorno, que seja para mergulhar fundo, para que seja justo perante a conexão de almas. Tá bom, meus amores? Espero que a leitura tenha feito sentido. Escrevam aí nos comentários se realmente fez. Energia de troca pela leitura grátis, o vosso like, comentário e a partilha. Se for novo no canal e se gostou, não saia sem fazer a inscrição. Na caixinha de descrição do vídeo tem os dois links, um para marcação de consulta particular e o outro para dar acesso ao nosso grupo de WhatsApp. Aproveito para relembrar que temos um passatempo ativo no canal até ao dia 31 de dezembro de uma consulta particular gratuita. Portanto, procura aí na playlist o vídeo do passatempo para poder participar. Um beijinho muito grande para todos. Fiquem todos bem e até uma próxima tiragem. Fiquem bem.